Uau, que momento de adoração. O pastor Eduardo já está aqui, mas antes eu queria que a gente orasse um pouco, convidando o Espírito Santo para encher as nossas casas, realmente falando para o Senhor aumentar aquilo que Ele tem para nós essa manhã. Nós queremos orar pedindo para o Senhor derramar sobre nós essa manhã esse Espírito Santo, esse poder, derramar sobre nós. E Joel capítulo 2, versículo 28 fala assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essa é uma promessa de Deus para nós. Por isso, na sua casa, onde você está agora, eu quero que você comece a clamar para o Senhor derramar o Espírito Santo sobre você. Senhor, nós te pedimos, derrama o teu Espírito Santo sobre nós essa manhã. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada casa aqui, Senhor, sobre cada pessoa. Essa promessa não é algo específico para um homem ou para uma mulher, para um pai, mas fala sobre gerações, fala sobre pessoas de mais idade, fala sobre pais, fala sobre filhos. O Espírito Santo seria derramado sobre nós, e nós queremos nos agarrar a essa promessa essa manhã, Senhor Deus, te pedindo, derrama o teu Espírito, Senhor. Se você ora em línguas, eu quero que você comece a orar em línguas agora, onde você está. Se você não ora em línguas, se prepare, porque hoje é o seu dia. Hoje o Espírito Santo vai te batizar com fogo. Senhor, derrama o teu fogo essa manhã. Que pessoas aqui sejam cheias do teu Espírito Santo. Pessoas sejam cheias da tua presença. Vai aumentando, Senhor Jesus. Vai aumentando, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Nós te adoramos. O Espírito Santo de Deus está vindo sobre as casas essa manhã. Uau! Eu sinto realmente que não é algo sobre pessoas. É como se o Espírito Santo estivesse enchendo lugares, estivesse enchendo casas. Você vai começar a sentir a sua casa sendo cheia. Você vai começar a sentir a atmosfera do lugar onde você está sendo mudada. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Vamos passar um tempo aquecendo realmente o nosso espírito. A palavra de Deus diz que quando nós oramos em língua, nós estamos edificando o nosso espírito. O apóstolo Paulo, ele fala que ele se vangloria, ele tem orgulho porque ele ora mais em língua do que todos os outros. Isso nos dá um entendimento de que orar em línguas faz muito bem. Quando nós estamos orando em línguas, o nosso espírito está se fortalecendo sobre a nossa carne. Por isso vamos começar agora. Comece a orar no lugar onde você está. Shakatarabababarabassar, chorokotoroboroboroboroborobosso, rakatarabababababasso, shandiriandarabababassar, shoriakandarabababasso. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. O teu fogo, Senhor, nessa manhã. Hoje é uma manhã de fogo, Senhor. Hoje o Senhor vai derramar o teu fogo sobre nós. Nós vamos ser cheios realmente. Chorokotoroboroboroboroborobosso, Shandarakatarabarabarabarabarabassar, Oriakandarabarabassar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Oriakatarabarabasso, Oriatarabarabarabarabassar. Existe uma unção específica essa manhã para famílias. Eu vejo famílias de casais
famílias que ainda não têm filhos, são só casais. Eu vejo famílias com filhos e o Espírito Santo realmente sendo derramado e enchendo casas. Se você quer que o Espírito Santo enche a sua casa agora, comece a pedir aonde você está. Comece a pedir por isso. Comece a pedir: Espírito Santo, enche a minha casa. Espírito Santo, enche a minha casa. Mais, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sim, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por derramar sobre nós o Teu Espírito. Obrigado por essa promessa. Oh, nós nos apegamos à Tua palavra essa manhã e nós declaramos que nós estamos prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eduardo. Obrigado, irmão. Bom dia para todos vocês. É um excelente domingo para todos nós. Quanta presença de Deus nós estamos experimentando aqui nesse estúdio de gravação. Eu sei que você está sentindo isso aí na sua casa. E hoje eu vou pregar sobre o Pentecostes. Hoje, para quem não sabe, é o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e também um domingo que marcou a história da igreja primitiva, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 1. Existem tantas lições para nós em Atos 1, em Atos 2, e nós realmente, além das lições, além daquilo que a palavra nos ensina, eu realmente creio que algo poderoso da parte do Senhor será liberado sobre nós através do Espírito Santo. Eu creio que Deus usará Zion Lisboa não só com uma paixão pela palavra, mas seremos cheios do Espírito Santo para manifestar em Portugal, na Europa, um evangelho poderoso, um evangelho bíblico, um evangelho com manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Então abra comigo em Atos capítulo 1, vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 8. Atos 1, do versículo 1 até o versículo 8. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, isso aqui o médico discípulo Lucas está escrevendo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como ensinar. É interessante você ver aqui que Jesus, ele não apenas falava ou ensinava, ele fazia. Ele não apenas pregava, mas ele manifestava o poder do reino de Deus. Eu creio que nessa manhã Deus está nos empurrando para esse evangelho representado no versículo 1. Tanto fazer como ensinar. Jesus pregava sobre o reino, mas também ele falava: traga aqui os enfermos, paralíticos, cegos, surdo, e ele manifestava o reino. E é por isso que o ensinamento de Jesus era diferente. A palavra fala que quando ele termina o Sermão do Monte, as multidões estavam admiradas, porque ele ensinava não como os fariseus, ele ensinava como quem tem a autoridade. Ao longo dessa mensagem, eu vou fazer algumas declarações junto com você. E a primeira delas, eu queria que você repetisse isso com fé, repetisse isso com autoridade. Senhor Deus, eu quero um evangelho, além de uma filosofia, além de um ensinamento. Eu quero poder, eu quero autoridade, eu quero manifestar o seu reino através de curas, sinais, maravilhas. Senhor Espírito Santo, me enche com teu poder, para que Portugal, para que a Europa possa experimentar o reino de Deus. Aleluia.
Então Jesus, ele tanto fazia como ensinava, versículo 2, até o dia que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. É interessante que nesse versículo 2 nós vemos que Jesus, ele deu mandamento aos apóstolos pelo Espírito Santo. Perceba isso. A palavra está dizendo que através do Espírito, Jesus deu mandamento aos apóstolos. É imprescindível entendermos que Jesus, sendo Deus, ele foi completamente dependente da ação do Espírito em sua vida. Jesus, ele espera em Lucas capítulo, vamos abrir aqui rapidinho, Lucas capítulo 3. Olha que interessante. Em Lucas capítulo 3, versículo 21. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. Então João Batista, ele batiza Jesus, e orando, o céu foi aberto e o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus, ele mesmo, iniciou em seus quase 30 anos de idade, sendo como se supunha filho de José, que era filho de Eli. E aí então Lucas traz a genealogia de Cristo. Para pensar, Jesus sendo Deus, você que está assistindo isso, você acredita que Jesus é Deus. Se você ainda não acredita ou não confessou, nós daremos essa oportunidade a ti no final do culto. Mas Jesus sendo Deus, ele espera 30 anos para que um evento acontecesse. E esse evento era a pomba, o Espírito Santo vindo em forma corpórea sobre ele. O Espírito Santo revestindo Jesus de autoridade e de poder. No versículo 2 de Atos 1, a palavra diz que pelo Espírito, Jesus, ele entregou mandamentos aos seus discípulos. Repita comigo agora: Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, Assim como Jesus foi revestido de poder para começar o seu ministério, eu quero poder do alto. Espírito Santo, me enche em nome de Jesus. O Espírito Santo vai começar a colocar em você um desejo santo pela presença dele. Versículo 3, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então Jesus, ele se apresenta vivo corporeamente, ele foi visto pelos discípulos. Ele come com os discípulos como um sinal, verdadeiramente Jesus ressuscitou. Isso aqui é um fundamento da nossa fé cristã. Jesus, ele ressuscita de maneira corpórea. Tem muitos hoje em dia, muitos jovens, muitas doutrinas que estão abandonando a verdade absoluta da palavra de Deus e relativizando a Bíblia, alguns dizendo que Jesus, ele não ressuscita de maneira corpórea, e eu estou aqui para falar que como Igreja de Cristo, como Zion Lisboa, acreditamos na ressurreição corpórea de Cristo, e ele não só ressuscita, como ele se apresenta por 40 dias aos seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus. Então, para pensar, após a ressurreição de Cristo, o ensinamento dele continua sendo a respeito do reino. Quando Jesus expulsava um demônio, ele dizia: chegou agora o reino de Deus.
através do poder do Espírito Santo, o Senhor está te dando autoridade para ensinar, para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Repita comigo: Senhor Deus, eu sou o seu embaixador. Eu sou o seu embaixador. E eu quero manifestar o teu reino na minha família, no meu trabalho, na minha profissão. Um reino de justiça, paz e alegria. O Senhor vai te dar autoridade para que você venha trazer justiça, paz e alegria por onde você for. Versículo 4. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do meu Pai. Disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até a última parte da terra. Vamos ler aqui também o versículo 9, 10 e 11. E falar dessas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto Jesus subia, cara, olha que cena maravilhosa. Então Jesus ensina, e a palavra fala que depois que ele termina, uma nuvem o recebeu, ele foi levado para cima, e os discípulos estão olhando firmemente para Jesus. Imagina você fazendo parte dessa reunião, Jesus está ensinando sobre o reino, e de repente Jesus começa a subir, você começa a olhar para Cristo, tipo, meu Deus, e agora? Ele está realmente indo embora, ele está indo para se assentar à direita do Pai. E eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. Cara, olha que reunião, agora aparecem 2 homens com vestes brancas, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Agora esses 2 homens de branco estão dizendo: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está sendo recebido em glória pelo Pai, há de vir. Talvez você esteja preocupado hoje, talvez você esteja ansioso com alguns planos na sua vida, talvez você não esteja esteja em paz em relação às suas finanças, à sua família, o teu casamento, a tua profissão. Eu quero aqui fazer as minhas palavras, as palavras de Billy Graham, quando ele diz: eu li o final desse livro, e no final desse livro, Jesus vence. E esses 2 homens de branco estão dizendo: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará. Deus disse que enviaria o Messias, e ele enviou. Jesus disse que morreria na cruz e ressuscitaria. Ele morreu e ressuscitou. Jesus prometeu que vai voltar. Ele voltará. E como igreja, nós temos expectativas pelo retorno de Cristo. Agora, Jesus não nos deixa sozinhos, esperando a sua volta. Ele deixa uma promessa.
Assim como ele fala no Evangelho de João, eu voltarei ao Pai, mas eu vos deixarei outro conselheiro. A palavra conselheiro no grego é a palavra Paracletos, aquele que está ao seu lado. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o conselheiro. Para pensar, apenas uma pessoa tão especial como o Espírito Santo poderia substituir a pessoa de Cristo. Jesus está ensinando nesse capítulo que haveria uma transição. O modelo que era conhecido como visitação seria transicionado para um modelo de habitação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas. Não como modelo de habitação, ele os visitava para o cumprimento de uma missão. Mas eu tenho excelentes notícias para você hoje. Independente daquilo que você está passando, você, através do Espírito Santo que habita dentro de você, a palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Através do Espírito, você tem acesso às verdades do reino de Deus. Talvez você esteja com medo hoje. Espírito Santo, eu oro, traga paz para o teu povo. Talvez você esteja aflito hoje. Eu oro, Espírito Santo, traga alegria em nome de Jesus. É interessante percebermos aqui que Jesus diz no versículo 4: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. É importante pensar que em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus, em suas últimas palavras, ele expressa: ide por todo o mundo. E no versículo 8, você vai ver a mesma coisa. Ele diz: receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus como embaixador em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, podendo ser Portugal. Dudu, quando que começa o meu chamado? Agora. Você não precisa esperar um envio. O seu chamado não é simplesmente ser um pastor. Na verdade, 5% dos cristãos foram chamados para exercer o reino de Deus na esfera da igreja. Peter Wagner falava isso. Agora, o teu campo missionário pode ser a sua faculdade, pode ser a sua família, pode ser a sua empresa, pode ser a sua escola. Aonde você está inserido hoje é os confins da terra. Então, se de um lado Jesus está dizendo, vocês têm uma missão, do outro Jesus está dizendo, espere em Jerusalém. Não existe missão sem a capacitação do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo aqui é tão importante quanto ir por todo mundo e pregar. É você ser revestido de poder. Olha que interessante, coloca o seu dedo aí em Atos capítulo 1 e abra comigo agora, eu vou voltar para esse texto, mas abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, a palavra diz o seguinte, versículo 3: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Cristo morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Talvez você teve uma semana difícil, se sentindo pesado,
condenado, acusado. Deixa essa verdade invadir a tua mente e o teu coração. Cristo morreu pelos nossos pecados. E que foi sepultado. E que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E que ele foi visto por Cefas ou Pedro, e então pelos 12, e após isso ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma só vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. O que ele está dizendo? Ele foi visto por Pedro, pelos 12 apóstolos, depois ele foi visto por 500 irmãos, muitos ainda estão vivos, outros já morreram. E após isso, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último de todos, ele também foi visto por mim. Paulo está dizendo, eu também o vi corporeamente, não nesse período de 40 dias. Paulo ele está aqui se referindo a Atos capítulo 9, quando ele está indo para a cidade de Damasco e de repente naquela rua, naquela trajetória, ele tem um encontro com Jesus e Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui ele está dizendo, eu também o vi. Eu também o vi como alguém nascido fora do tempo devido. Qual que é o tempo devido que Paulo está dizendo? Esse período de 40 dias de aparições. Então Jesus ele aparece para Pedro, ele aparece para 500 irmãos e depois do tempo devido a Paulo. Agora volta em Atos capítulo 1. Jesus então ele deixa uma ordem. Repita comigo, é uma ordem. É uma ordem. Então Jesus deixa a ordem, espere em Jerusalém. Antes dessa ordem, ele aparece a diversos discípulos. O texto diz em 1 Coríntios 15 que um momento ele aparece a 500. Agora venha comigo para o versículo 14. Isso aqui já é após a ascensão de Cristo. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120. Para pensar. 120 estavam em oração. 120 estavam perseverando. A palavra fala em Coríntios que Jesus aparece a 500. Mas 120 estavam unânimes em oração. O que eu estou trazendo aqui para você é que o teu avivamento pessoal, ele precisa de uma perseverança santa. Não basta um encontro, você precisa de constância. 500 viram a Cristo, mas 120 perseveraram. Eu estou falando aqui para você, alguns estão pensando em desistir, alguns estão presos em ansiedade, em medo. O que eu estou falando para você hoje é, continua, cara. Você pode não estar vendo a promessa, continua. Você pode não estar experimentando a promessa, continua como esses 120. Eles continuaram em oração. É uma espera ativa, não é passiva. Eles estão sendo intencionais. Repita comigo, Senhor Deus, eu quero ser intencional para viver as tuas promessas na minha vida. Senhor Deus, eu abro mão de todo desânimo, de todo cansaço, e eu abraço a tua verdade hoje. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu me apego às tuas promessas. O Senhor vai começar a trazer promessas, palavras
lembranças para alguns de vocês. É interessante que, obviamente, na soberania de Deus, Ele pode fazer um estralo e fazer as coisas acontecer na sua vida. Mas a verdade é que nós aprendemos algo no primeiro milagre de Cristo. Quando Jesus ele fala aos seus servos, coloque água nas talhas de pedra. E aqueles servos no casamento, eles colocam água na pedra e a água é transformada em vinho. Jesus não precisa de água como matéria-prima para que vinho apareça. Jesus é Deus. O que é mais fácil para Deus? Transformar água em vinho ou ar em vinho? Os dois são milagres. Jesus não precisa de água, mas quando ele pede aos seus servos, coloque água nas talhas. Quando ele pede aos servos naquele casamento, coloque água nesse recipiente, ele está dizendo, faça a sua parte, porque certamente eu irei fazer a minha. Tem muita gente que está esperando um milagre na sua vida e você não tem feito a sua parte. E o mais interessante é que a sua parte será sempre a parte natural. Como por exemplo, você acordou, tomou o café, se preparou e a parte natural foi dar o play nesse vídeo às 11 horas da manhã. A parte natural, quando estivermos aí em Lisboa, é você se arrumar, pegar o teu carro, o teu metrô não, o metrô da cidade, e ir até o culto. É a parte natural. A parte natural é você acordar e antes de ir para o teu trabalho, abrir a palavra, ler as escrituras, orar. A parte natural é você continuar acreditando naquilo que Deus te prometeu. Que Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai encontrar o teu filho, Deus vai abençoar e te prosperar. Essa é a parte natural. Agora o milagre, enquanto você faz o natural, o Senhor está te posicionando para o teu de repente. Abra comigo agora em Atos 2. E tendo chegado o dia de Pentecostes, hoje é o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um só lugar. Fala comigo, unidade. Unidade. Perceba que o mover de Deus que veio sobre a igreja primitiva, ele acontece em unidade. É o momento do corpo de Cristo se unir, de deixar de lado diferenças. Eu não falo de diferenças doutrinárias, porque a palavra precisa ser o fundamento. O que eu falo é que cor da pele não pode nos separar, o tamanho da tua conta bancária não pode te separar, as nossas nacionalidades não podem nos separar. Eles estavam todos juntos. Quando de repente, versículo 2, e de repente, fala comigo, de repente. De repente. É interessante que enquanto você está orando, enquanto você está perseverando, enquanto você está em unidade, você se prepara para o de repente de Deus na sua vida. Dudu, como que eu fico em unidade? Como que eu fico em unidade, pastor? Abra mão de toda amargura, abra mão de toda falta de perdão. Perdoe quem te machucou. Não deixe o inimigo usar feridas como uma ferramenta de te roubar do teu destino profético. Eles estavam em unidade. Coloque o dedo aí em Atos 2 e vem comigo para Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. E aqui o salmista está dizendo quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Deus está te levando hoje a perdoar algumas pessoas que te machucaram. Deus está nos levando hoje para restaurar alguns relacionamentos. O Senhor vai tocar casas de maneira profunda hoje. Eu sinto o Senhor tocando agora um pai e uma filha
que vocês estão assistindo juntos. O Senhor vai restaurar relacionamentos. Existe poder na união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Na unidade, o Senhor ordena bênção. Na unidade, o Senhor ordena vida para sempre. Uau! Existe uma presença de Deus tão forte essa manhã. Existe uma presença de Deus tão poderosa essa manhã. E o Senhor está nos convidando para experimentar isso em unidade. Essa unção, esse óleo que escorre do cabeça que é Cristo para todo o corpo que somos nós. Esse óleo que é aquilo que nós precisamos para cumprir a nossa missão profética aqui na terra. E a unidade, ela sempre vai anteceder um grande mover do Senhor. Eu creio que existe um mover de Deus para vir para Portugal, para a Europa, que nós nunca vimos antes. E o Senhor vai unir igrejas. Eu não estou dizendo aqui de denominações, eu estou falando a igreja como um corpo, estará unida, celebrando o romper e celebrando o mover de Deus que acontece em denominações diferentes. Eu não creio que Deus assinou um termo de compromisso que o avivamento vem com a igreja A ou B. Precisamos de unidade para esse tempo, precisamos de oração, precisamos nos apegar às promessas, precisamos de perseverança e precisamos de unidade. E vemos então no versículo 2, e de repente, eu creio que hoje é um dia de repente. Tantos estão esperando uma promessa, e de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Uau! Eles estavam todos nesse mover de unidade, quando de repente algo acontece. Eles são cheios do Espírito. Aquilo que até então era visitação se torna habitação, uma verdade para todos os discípulos. Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo habitando dentro de nós. Que privilégio! Essa é a promessa mais incrível da história da humanidade. Não é um chamado, não é um romper financeiro, não é uma família. Não estou falando que essas coisas são ruins, isso é muito bom. O que eu estou falando é que hoje o Senhor está nos levando a valorizar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Espírito Santo, nós te amamos. Para pensar. Deus que criou os céus e a terra, dizendo, haja luz. Deus que criou através de declarações. Esse mesmo Deus escolheu um lugar para habitar. Não foi um templo aqui na terra, não foi um prédio, por mais luxuoso que pudesse ser, foi você. Espírito Santo, nós te bendizemos. Nós te damos as boas-vindas. Alguns estão sentindo já o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida.
Alguns estão sentindo o desejo de falar em outras línguas. Começa a falar agora mesmo. Você que nunca orou em línguas, receba esse dom agora por parte do Espírito. A palavra fala que todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo que vem para habitar em você, que vem para te capacitar. E um fator marcante nesse dia de Pentecostes, vamos lá para o versículo 13. E outros zombando diziam: esses homens estão cheios de vinho. As pessoas lá fora imaginavam que eles tinham bebido tanto vinho, estavam bêbados. Imagina a alegria sobrenatural que estava sobre aqueles discípulos. Deus vai te encher de alegria agora. Uma alegria que ela não é medida pelas circunstâncias. Repita comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, me enche de alegria. me enche de alegria. Ai, Espírito Santo. Espírito Santo. Uau. Eu vejo o Senhor quebrando depressão na vida de um homem. Você tem se sentido estagnado espiritualmente no seu chamado, na sua profissão, e parece que, por mais que você tenha tentado nessa quarentena, nesses últimos dias, eu sei que em Portugal vocês já estão no retorno gradual às atividades, mas aquela quarentena foi algo que te atingiu. E você tem se sentido deprimido, o Senhor está te tirando desse lugar hoje. Pai, enche os nossos corações de alegria. Versículo 14. Mas Pedro, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Porque esses não estão embriagados como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e servas eu derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Deus está te convidando hoje para um estilo de vida sobrenatural. Pedro está dizendo aqui: os servos e servas receberão do Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É interessante que Paulo fala em 1 Coríntios 14, que todos podem profetizar. Aqui na Zion nós acreditamos piamente que o mover de Deus ele não está restrito a um pastor, um missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O mover de Deus ele está restrito à presença do Espírito Santo em nós. E Deus vai começar a te usar poderosamente em sinais, maravilhas, para curar o enfermo. Ao término dessa mensagem, eu quero te convidar, liga para um parente, um amigo que está enfermo e você vai orar, pessoas serão curadas. E o que me chama a atenção nesse texto é que um dos fatores que acontecem depois da vinda do Espírito Santo é o versículo 14. Pedro se colocou em pé. Tão poderoso quanto cair no Espírito é você se levantar cheio do poder. E Deus vai marcar Zion Lisboa como uma igreja que não apenas recebe o poder, não apenas sente a presença, não apenas experimenta algo no âmbito pessoal, mas uma igreja que se posiciona para que os perdidos sejam tocados, os cativos sejam libertos,
Eu estou declarando aqui que esse avivamento vai tocar a tua empresa, vai tocar a tua rua, vai tocar o teu prédio. Eu vejo que essa temporada os links vão começar a crescer, a multiplicar através de relacionamentos. O que são links, Pastor Dudu? São reuniões nos lares que hoje estamos fazendo através da internet, onde, assim como um ferro afia outro ferro, um homem afia o seu amigo, onde você é encorajado, onde você ora, recebe ministração, conta testemunhos. Eu quero falar aqui para você que chegou a hora do versículo 14. Pedro se colocou em pé. Chega uma hora em nossas vidas que nós temos que parar de apenas receber o Espírito de Deus, o que é muito bom, não pare de receber, mas o que eu estou falando é, se posicione para liberar. Entre em um estilo de vida de ousadia, de risco e fé, onde você vai colocar em pé e vai falar, galera, eu tenho algo para vocês. Nessa pregação, que foi a primeira pregação de Pedro, aquele mesmo homem que havia negado Jesus por 3 vezes, agora estava diante de 3.000, dizendo, vocês crucificaram o Messias. O que mudou? O Espírito de Deus. Deus está te tirando hoje de um lugar de covardia, de um lugar de medo. Alguns estão vivendo o seu cristianismo como defensiva, sobrevivendo. Ele está te colocando hoje em uma posição de ataque. Mateus capítulo 16, Jesus diz, tu és Pedro, sobre essa pedra. A pedra não é a pessoa de Pedro, é a revelação que ele teve. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espírito de Deus, nós te honramos. O Senhor vai liberar sobre a sua vida uma ousadia santa. Uma ousadia santa, um fogo agora. Aonde você está, fica de pé. Abre as suas mãos como recebendo algo da parte de Deus. Eu quero convidar aqui novamente o Paulo Oliveira para fazer essa ministração junto comigo. O Espírito Santo vai vir de maneira sobrenatural. Alguns vão começar a sentir um calor vindo sobre as suas mãos, uma eletricidade vindo sobre o seu corpo. Pastor, eu não estou sentindo nada, não tem problema. O justo não vive pelo sentimento, ele vive pela fé. Mais Espírito Santo. Mas começa a orar em outras línguas agora. Você que não ora, seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Uau! Mais Deus. Alguns estão sendo levados a liberar perdão para outras pessoas. Se você é essa pessoa, fala simplesmente, eu perdoo alguém. Eu perdoo essa pessoa. Eu tiro toda a mágoa, toda a amargura. E agora deixa a presença de Deus vir sobre você. Você que está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. O Senhor está tocando uma pessoa com um problema no joelho direito. Você que precisa de cura, coloca as mãos no lugar que você precisa de um milagre. E simplesmente declare junto comigo toda dor, toda enfermidade, toda lesão, sai agora, em nome de Jesus. Começa a mexer essa parte do seu corpo. Eu vejo Jesus tocando uma mulher com uma tendinite no braço direito. Receba cura sobre você agora. À medida que você for recebendo o fogo do Espírito Santo, comece a escrever nesse chat. Se você tiver um testemunho, manda aí esse testemunho. Mais, Senhor. Mais da sua presença. Mais do seu fogo. Mais da sua glória.
Eu tive uma visão e eu via uma mulher e você estava como se tivesse com algo dentro do seu peito e você estava com aquela sensação como se quisesse colocar algo para fora. E à medida que você se colocava nesse lugar, você começava a colocar algo para fora e aquilo ia enchendo a sua sala. E eu sinto que o Senhor quer te batizar agora com o Espírito Santo. Então eu declaro agora sobre você, receba o fogo do Espírito Santo. Você que ainda não ora em línguas, você que ainda não ora em línguas, hoje é o seu dia. Você vai sentir algo no seu peito, algo querendo sair pela sua boca. Levanta do seu lugar e se posiciona agora para ser batizado no Espírito. Sim, Deus, nós declaramos agora batismos do Espírito Santo, batismos com fogo. Você vai começar a orar, você vai começar a liberar algo pela sua boca e isso vai encher a sua casa. Se você está recebendo um toque do Espírito Santo, comenta aí no chat, fala para nós, fala, cara, eu fui batizado, vamos testemunhar, porque o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Se você ainda não recebeu, é para você, cara, é para você, hoje é o seu dia. Não deixe a sua mente se colocar no lugar e falar que isso não é para você, não, isso é para você agora, em nome de Jesus. Recebe o batismo com fogo agora, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Você vai começar a ser cheio de alegria. Eu vejo pessoas sendo cheias da alegria do Espírito Santo, o vinho novo sendo derramado sobre você. Você que está cansado dessa quarentena, você está cansado da maneira como você tem vivido a sua vida, você vai começar a ser cheio de alegria agora, cheio de alegria. Você vai falar, cara, não estou entendendo porque eu estou dando risada, minha vida não está tão boa, a situação aqui em casa não está tão boa, mas a alegria de Deus está vindo sobre a sua vida. A alegria de Deus está vindo sobre a sua vida. Nós oramos agora e declaramos contra toda enxaqueca. Pessoas têm sofrido com isso, enxaqueca. Eu declaro agora sobre você cura em nome de Jesus. Toda dor de cabeça sai em nome de Jesus. Todo desconforto sai em nome de Jesus. Você que está com dor agora, dor nesse exato momento, eu declaro cura sobre você. Eu declaro toda dor saindo em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade sobre as pessoas aqui em nome de Jesus. E nós declaramos agora cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo uma pessoa que você tem estado com seu coração aflito. É como se você tivesse um peso. O que eu vi era como se o seu coração tivesse fechado, era como se ele tivesse acorrentado, é um peso no seu coração, como se estivesse sendo esmagado mesmo. Isso está sufocando os seus sentimentos, isso está te impedindo até de ler a Bíblia, de orar. É como se você falasse, cara, eu não tenho força para orar, para ler a Bíblia. E o Senhor está tocando agora o seu coração. Ele está quebrando toda a palavra que foi lançada contra você. Ele está te colocando em um outro tempo. Eu quero declarar sobre a sua vida que a primavera chegou. A primavera chegou. Eu sinto o Senhor essa manhã mudando a temporada de algumas pessoas. Ele está mudando a temporada de algumas pessoas. Eu declaro que esse vai ser um novo tempo. Eu declaro que Deus vai usar a sua vida para curar os enfermos. Deus vai usar a sua vida para evangelizar os perdidos. E assim como Pedro viu 3.000 almas sendo salvas, eu declaro em nome de Jesus que está chegando um tempo na sua vida onde você vai ver uma grande onda de salvação. Mais Espírito Santo. Também senti para um empresário, eu via como se você estivesse frustrado porque você tem tentado vez após vez e você não tem acertado o alvo. E eu sinto que o Senhor está falando que agora chegou o seu momento, que agora é o momento de você acertar o alvo. Então eu declaro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus,
que você está entrando numa temporada onde você vai dar os passos certos em direção àquilo que o Senhor tem para você. Eu declaro todas as distrações, tudo aquilo que vem para te tirar do foco, saindo da sua vida agora, e você com o foco em Jesus. À medida que você coloca o seu foco em Jesus, o Senhor vai te mostrar o caminho certo e você vai acertar o alvo com a sua vida financeira. Eu sinto muita prosperidade vindo sobre você e você vai lembrar desse momento, porque o Espírito Santo está te levando nesse lugar. Você vai ser guiado por isso. Você vai se encontrar nesse lugar onde você está recebendo prosperidade, onde você vai ver a sua vida no lugar certo. Você vai falar, cara, não foi por meu mérito, foi porque o Espírito Santo me conduziu até aqui. E eu declaro isso sobre você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde você está na sua casa agora, simplesmente abra suas mãos. Uau. Simplesmente receba essa presença. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Na presença de Deus, a provisão. Na presença de Deus, a cura. Eu vejo uma pessoa sendo curada de dores de garganta. Você não conseguia engolir direito, começa a engolir agora. Começa a testar a tua garganta. Uau! Estende o seu rosto aos céus, eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Jesus, nós queremos ver a sua face. Espírito Santo, nos coloque nesse estilo de vida, onde somos constantemente cheios do seu poder. Nós te honramos, te agradecemos, Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Jesus. Jesus, filho de Davi, nós te honramos, nós te amamos. Declaramos que somos completamente dependentes da tua presença. Quebra, Senhor, todas as mentiras que nos afastam de ti. E essa manhã nós recebemos o poder do Espírito, nós abraçamos a unidade do corpo, perseveramos em oração, porque nós cremos que veremos a bondade de Deus na terra dos viventes. Veremos a tua bondade em Lisboa, em nossas famílias. Nós te honramos em nome de Jesus. Uau, a presença de Deus está tão forte. Se você está assistindo com alguém, a gente vai encerrar esse culto. Mas você que está assistindo, você dá a mão para essa pessoa e continua por mais 2 minutos orando no Espírito, agradecendo a Deus. Essa semana nós temos link na terça, quarta e quinta. Se você nunca participou, manda um direct para a gente no Instagram, Zion Lisboa. Nós queremos te conectar com os nossos líderes. Os nossos líderes têm feito um trabalho incrível de cuidado, discipulado, e você está convidado a fazer parte dessa família, mesmo que online. Existe poder na unidade. Terça, quarta e quinta, 8 da noite, através da internet. Eu quero te convidar a realmente priorizar isso. Quero celebrar você que está assistindo o culto ao vivo. A gente está gravando ao vivo para vocês, para que você participe ao vivo. E também você que assistiu depois, receba tudo aquilo que foi liberado no ao vivo, que você possa receber através
dessa transmissão. Um excelente dia para você, bom almoço. Nós amamos muito a vida de todos vocês. Até terça, quarta e quinta e até domingo que vem. Um grande abraço.